primeiro movimento que eu queria trazer para nossa pauta de cinema aqui é o movimento da nova Hollywood, né, que também pode ser conhecido como a American New Wave. Esse foi um movimento que ele aconteceu aqui nos Estados Unidos, né, tipo ali por volta dos final dos anos 60 até o início dos anos 80, assim, digamos, né. A gente sempre tem que ter em mente que as datas desses movimentos, elas não são absolutas, sabe, não dá pra cravar um ponto do tipo, este movimento começou na data tal com filme tal, né. Geralmente esses movimentos, eles vêm começando aos poucos, eles vêm passando por influências, eles sempre vêm acompanhando alguma situação histórica, né? Porque o cinema ele é um reflexo do que está acontecendo no mundo, como toda a arte, né? Seja cinema, seja música, seja pintura, é sempre artistas expressando coisas que estão acontecendo, né? E o que essa nova onda americana, né, numa tradução literal, né, é uma nova onda de cinema americano porque estava trazendo uma renovação para Hollywood. Isso não estava acontecendo só nos Estados Unidos, na verdade. Estava acontecendo em diversos países. A onda americana, na verdade, foi uma das últimas a chegar, né? Porque os estúdios, eles estavam resistindo um pouco a essa onda. Então, ela aconteceu primeiro no início dos anos 60 lá na França, né, que é uma das mais conhecidas, a gente fala muito da Nouvelle Vague francesa, que é exatamente a Nouvelle Vague, é exatamente isso, a nova onda, né? Então, teve a Nouvelle Vague japonesa, teve a Nouvelle Vague tcheca, e é muito interessante porque esses movimentos, eles bebem uns dos outros, né? Porque a Nouvelle Vague francesa já foi extremamente influenciada pelo cinema clássico americano dos anos 50, que então, eles pegavam essas temáticas de máfia, né, de espionagem, de gangues, e etc. E aí uma coisa meio cinema noir, e isso foi tudo influenciando esses autores do cinema francês, né, tipo Godard, Truffaut, Agnes Varda. E esses franceses e esses outros movimentos do cinema mundial começaram então a influenciar o cinema americano, né? E por que isso estava acontecendo? Porque os estúdios estavam começando a passar por um momento em que eles estavam perdendo audiência. Eles estavam vendo os filmes perdendo audiência, os lucros diminuindo, né? E tem, tipo, tem literalmente uma série de motivos por que isso estava acontecendo. Um dos grandes motivos é a televisão, né? Tipo, teve o boom da televisão nos anos 50. Então, as pessoas tinham mais acesso ao entretenimento dentro de casa, consequentemente iam mesmo ao cinema. Então os estúdios estavam buscando alguma coisa que fosse levar as pessoas de volta pro cinema, né? E, ao mesmo tempo, estava acontecendo o fim do Código Reis. O Código Reis era um código de censura no cinema que tinha desde ali dos anos 30, que não permitia que certos assuntos fossem tratados. Então não podia falar sobre sexo, não podia fazer apologia à droga, não podia ter muita violência explícita. E pelos meados dos anos 60, o Código Reis acabou. Então, todas essas temáticas começaram a aparecer. Então, a gente começou a ver, por exemplo, galãs, por exemplo, James Dean, sabe? James Stewart, que eram esses galãs dos anos 50, esses homens perfeitos, assim, idealizados. A gente começou a ver esses personagens darem lugares para personagens mais vulneráveis, mais imperfeitos, né? Então a gente tem clássicos assim que marcam, por exemplo, Taxi Driver, do Scorsese, né? Ou The Graduate. The Graduate marca muito porque literalmente é um homem de classe média se formando na faculdade e completamente insatisfeito com a sociedade em que ele está se inserindo, sabe? Então, porque o que acontece? Tinha muita coisa acontecendo no mundo. Guerra do Vietnã, os movimentos dos direitos civis. Foi na época que o Martin Luther King foi assassinado, que o Kennedy foi assassinado. Tinham muitas coisas acontecendo. Então, tipo assim, as pessoas não queriam ir pro cinema e assistir um musical, sabe? Elas queriam assistir algo que refletisse mais a sua experiência, né? Então, por isso que a gente começou a ver essa geração mais desiludida, né? Eles eram menos otimistas em relação ao futuro do que os cineastas do cinema clássico. Eu tô vendo que o Jorge tá falando no chat que a nova Hollywood praticamente acabou com o flop de Heaven's Gate do Michael Cimino, e é verdade. Quando a gente chegar no final aqui da pauta, eu vou voltar nisso que tu tá falando, Jorge, nesse filme. Esses eram temas, né, temas característicos da nova Hollywood, eram temas adultos e mais complexos, né, então
sexualidade, violência, crises de identidade, sabe? Personagens que estão em busca de satisfação e não estão encontrando, né? A Jennifer tá perguntando no chat, Star Wars é dessa leva, não é? Sim e não, porque Star Wars... Sim, Star Wars é do George Lucas, que é considerado um dos diretores da nova onda do cinema americano. Porém, como ele já tá ali perto do final dos anos 70, ele já tá mais ligado com a época de transição do fim da nova Hollywood com o início de outra fase que a gente vai falar na próxima live, que é a ascensão dos blockbusters, né? Porque o que eu tava falando? Os estúdios estavam buscando uma forma de trazer mais pessoas para o cinema. Eles não estavam conseguindo fazer isso da forma clássica que eles estavam fazendo antes. Então, eles começaram a se voltar para o cinema do resto do mundo e vendo que esses movimentos estavam fazendo o quê? Estavam dando mais controle criativo para os autores, para os diretores. Então, estavam permitindo que esses cineastas mais jovens, muito influenciados pelo cinema clássico, e já uma primeira onda de cineastas que tinha uma certa formação técnica. Então, assim, ali no final dos anos 60, a gente começa a ver nos Estados Unidos os primeiros cineastas que vinham das escolas de cinema. Então, eles tinham aula de roteiro, eles tinham aula de direção, eles entendiam linguagem, eles vinham de produtoras menores, né? O Scorsese mesmo, agora eu esqueci qual é, mas ele trabalhou numa produtora pequena, que foi, sabe, meio como ele começou a construir a linguagem dele, e aí, eventualmente, ele foi dado a oportunidade de fazer o seu próprio filme, né? À medida que esses autores começaram a encontrar uma fórmula, né? Os estúdios começaram, achamos a fórmula, agora nos dá o controle de volta. E foi assim que começou a ascensão dos blockbusters, né? Que aí entra Star Wars, que a Jennifer falou, vai entrar o Tubarão, do Steven Spielberg, que também é considerado um dos filmes do movimento da nova Hollywood, porque ele é do final dos anos 70, mas ele... Digamos que o Star Wars e o Tubarão, eles foram, tipo assim, os sucessos da nova Hollywood. E foi onde se encontrou a fórmula que aí seguiu a ascensão dos blockbusters. Bacana. Indica um filme pra gente, tipo, esse daqui da nova Hollywood é must pra todo mundo ver. Eu diria Bonnie and Clyde. É um filme muito legal. Esse eu sei, esse eu assisti. E não é muito legal, e ele é bem isso. É maravilhoso! Não, e repara como são. Personagens imperfeitos, eles são criminosos. Então, tipo, isso não poderia, na época do Código Reis, isso não aconteceria, né? É super violento. O final, a gente tava falando de spoilers, né? Tipo, não vou dar spoilers de Bonnie and Clyde. Mas, né, o final é completamente contra aquela coisa do final feliz do cinema clássico, né? Então, Bonnie and Clyde... E se eu não me engano, Bonnie and Clyde, eu acho que, inclusive, o Truffaut e o Godard, que são os cineastas da Nouvelle Vague francesa, foram cotados para dirigir Bonnie and Clyde, se eu não me engano. Porque o Godard fez o Acossado, que é o... o Acossado, ele já foi meio que o embrião de Bonnie and Clyde, né? Então acho que eles foram cotados ali pra dirigir o filme, mas aí acabou que entrou, acho que o diretor americano. Mas, por exemplo, outros nomes que tu deve conhecer da nova Hollywood, que são, né, muito conhecidos, é o Francis Ford Coppola, né? O Coppola que fez o Poderoso Chefão, que a Nina tá falando aqui no chat, né, que ela assistiu o Poderoso Chefão e achou fantástico e marcante. Pô, é sensacional. Poderoso Chefão, sensacional. É incrível. E todo mundo que estudou cinema, fez escola de cinema, sabe que, tipo, é o filme que as pessoas mais tentam replicar em termos de, tipo, aquela cena do Marlon Brando sentado na escrivaninha, que tem aquela iluminação bem de cima, e aí deixa, tipo, umas sombras, assim. Nossa, sombra. Em toda aula de fotografia sempre tem alguém que pergunta, como é que a gente replica essa luz, sabe? O Scorsese, né, também foi um dos grandes cineastas da nova Hollywood. O Scorsese fez muito filme, né? É um dos cineastas que mais faz filme. E o Taxi Driver e o Mean Streets são, tipo, os mais conhecidos dele pela nova Hollywood. E aí tem o Raging Bull, que já é dos anos 80, então já começa a pegar ali um outro movimento, mas é um filme muito bom, né? O Spielberg com o Tubarão, que eu tava falando, que também já fica ali. O Tubarão é de 75, né? E aí o Contatos Imediatos de Terceiro Grau também, que é um dos meus filmes preferidos do Spielberg. Porque é impecável. Esse filme tu assistiu, então? Sim.
Assisti! Ah, então tá, Esse Juliana. sim. Já, Esse já, sim. já me desse uma alegria na live de hoje. Já me desse uma alegria na live de hoje. E tu Eu assistiu. assisti sim. Agora, falando de contatos imediatos de terceiro grau, que me lembra. Tu assistiu A Chegada? Um filme mais recente, do Denis Villeneuve? Não, Então assiste. não. Porque Tá. é muito. Eu não vou dizer que é uma releitura, mas, tipo, tem coisas, muitas Tá. coisas em comum. O que eu amo que esses dois filmes têm em comum é a questão que eles trabalham muito a linguagem. Do tipo assim, os ETs vão chegar na Terra e aí como que a gente vai se comunicar? Sabe? Enquanto vários outros filmes pegam pelo aspecto da guerra, da destruição, da colonização, da invasão, o inimigo que vem de fora. O Spielberg Sim. pegou isso no Contato Imediato de terceiro grau e ele pegou, tá, mas se eles só quiserem se comunicar. E aí Só isso, o sim. Villeneuve pegou isso na Chegada e ainda explorou mais de acordo com os temas da época, eu vou né? assistir. Assiste. E uma coisa que é Eu muito vou legal assistir. desse filme, da Chegada, é que eu tive uma experiência muito da hora. Mas uma vez, eu e o João Vitor, meu marido, a gente tava indo no cinema ver outro filme, né? E teve um problema na sessão. A gente chegou no cinema e eles estavam avisando, olha, a gente tá reembolsando todo mundo porque deu um problema na projeção, a gente não vai conseguir fazer. Mas tá tendo um screening test, tá tendo um teste de exibição de um filme que não lançou ainda. Se vocês assinarem um contrato de sigilo, né, vocês podem assistir esse filme. E a gente, então tá, então vamos. E eu lembro que eu até menti, porque, tipo, tinha um negocinho ali que dizia que, tipo, se tu trabalha na indústria, tu não poderia ir, mesmo com contrato de sigilo. E eu falei que eu era professora de yoga, o que não é mentira, Não é mentira, sim. tá? Não mentiu, você não mentiu. Eu não menti. Você ocultou Aí parte eu da fui no verdade. screening test e foi muito legal, porque eu vi a chegada, os efeitos especiais não estavam prontos, então tinham coisas que estavam com a tela verde ainda. Tinham, tipo, umas montagens que, tipo, às vezes o filme tem umas montagens de que, tipo, eles passam notícias ao redor do mundo, sabe? E aí tinham várias dessas notícias que, tipo, era imagem comprada de banco de imagens, sabe? Então, Certo. como não era a versão final, tava tudo com a marca d'água dos bancos de imagem ainda, sabe? Porque era um screen e, tipo, o nome do filme era diferente e isso era uma das coisas que tava no questionário. O nome do filme não era A Chegada ainda, era O Dia que Eles Chegaram. Em inglês era The Day Nossa, They que Arrived. horrível. A chegada é muito melhor, né? Arrival. Péssimo. Sim. E eu lembro Sim. que essa era uma das questões do filme, tipo, você gostou do título? E aí tinham várias outras perguntas, assim, o que você entendeu, o que você não entendeu, qual foi a cena que você gostou mais, qual foi a cena que você gostou menos, sabe? Tinha Legal. câmera na frente das telas pra filmar as reações da gente. Que legal isso. Foi muito da hora. Bacana. Foi muito da hora mesmo. Bacana. Mas voltando, né, aí só Com pra certeza. terminar, outros nomes ali, além desses que eu já falei, a gente tem o George Lucas, né, que a Jennifer tava falando com Star Wars, e ele fez um filme antes de Star Wars, que é American Graffiti, que eu, na verdade, nunca assisti. É o tipo meio que o único filme que o Lucas fez antes de fazer Star Wars. Tá na minha lista de assistir. O Brian De Palma também, tu deve conhecer Carrie, o filme da Carrie. Sim. Carrie é sim. Estranha, né, de 76. Sim. E o Scarface já é de 83. Então, tipo, tem... Por isso que eu digo, tipo, não dá pra cravar o início e o fim desses movimentos, porque até se tu for pegar autores diferentes, eles às vezes citam diferentes. Tem muitos autores que falam... que o início foi em 67, né? Foi o início da nova Hollywood, porque foi o lançamento Da nova onda. de Bonnie and Clyde e The Graduate, que muitos autores vão fixar esses dois filmes como os melhores exemplos do início do movimento, porque por mais que tu já tivesse vendo influências lá no início dos anos 60, eu acho que esses foram os filmes que juntaram em si, tipo, meio que tudo, sabe? E aí meio que ficaram marcados, assim, como o movimento. E a gente tem o Robert Altman também, né, com MASH e Nashville de 75, que também mencionam bastante. E aí, voltando no que o Jorge estava falando, né, que ele tava falando que o fim da nova Hollywood, ele pode ser marcado com o flop do Heaven's Gate, do Michael Cimino, né? Porque o que eu tava falando pra vocês? Que os estúdios estavam entregando mais controle criativo para os autores,
em busca de audiência, né? E o Michael Cimino, antes de Heaven's Gate, fez um outro filme que foi um sucesso, que ganhou o Oscar, que foi o Franco Atirador, né? Que é um Certo. filme incrível. Eu assisti ele pela primeira vez super recentemente. Tanto o Franco Atirador quanto o Heaven's Gate, que agora eu esqueci o título de Heaven's Gate em português. Caminho... Eu vou procurar. Portal do Paraíso, eu acho. Confirma aí pra mim, mas acho que o título em português é Portal do Paraíso. Mas... e o Franco Atirador fez muito sucesso. Isso, Portal do Paraíso. Portal do Paraíso? Então, o Franco Atirador fez muito sucesso, ganhou o Oscar. E aí, então eles, vamos deixar o Michael Cimino então fazer outro filme, né? E aí deixaram ele fazer Portal do Paraíso. Só que na Portal do Paraíso, aparentemente, tipo, o controle criativo já tinha meio que subido a cabeça dele. Então, os relatos foi que, tipo, o orçamento foi astronômico, que ele fazia decisões, assim, do tipo, deixar as pessoas esperando horas no set pra ter a luz perfeita, natural, sabe? Então, e é muito louco, porque esse filme é um filme incrível e é um dos pouquíssimos filmes que trata sobre a formação dos Estados Unidos, sabe? Eu, particularmente, tipo, não tenho tanto domínio de história americana e eu gostei muito de assistir esse filme porque eu nunca tinha visto um filme que tratasse bem dessa época, assim, de tipo ali quando... é o fim da colônia britânica, é o estabelecimento do Estado americano e são os imigrantes europeus chegando dos Estados Unidos e, sabe, sendo explorados, e, sabe, é muito interessante. Mas esse filme, na época, flopou completamente, assim, tipo, foi um fracasso de bilheteria e a crítica não gostou do filme, na época. Hoje em dia, os críticos resgataram esse filme e se fala muito bem desse filme hoje em dia, mas na época a crítica foi muito ruim. Então, basicamente, esse filme, como o Jorge estava comentando, encerrou ali o movimento da nova Hollywood, porque os estúdios chegaram a essa conclusão que eles já tinham encontrado o formato dos blockbusters, né? Então, consequentemente, eles não precisavam correr esse risco de dar tanto controle para um cineasta que poderia, sabe, criar esse tipo de situação. Sim. Né? Sim. E aí foi assim que eu ouvi o declínio, né, na nova Hollywood, que foi ali com o sucesso de Star Wars, com o sucesso de Tubarão, que aí nasceu esse modelo do blockbuster moderno, né, que volta a colocar os estúdios no comando da produção. Então a era desses filmes mais autorais, de risco, que acabou cedendo lugar para esses filmes que iam ter franquia, que iam ter brinquedo, que iam ter coisas em larga escala, que vão gerar retorno financeiro além do filme, que já é essa ideia da sala de cinema, sim, da propriedade intelectual. Legal. Mas a ascensão dos blockbusters nós vamos falar na próxima live, e aí a gente vai falar mais sobre isso, e óbvio, quem tiver aí mais perguntas, quiser continuar falando sobre a nova Hollywood, pode mandar lá manda pra mim, ou manda lá na mensagem lá no Instagram do HD, e a gente segue falando.